Muito bem, né? Tem Muito pessoas legal. que realmente têm uma cabeça muito bem resolvida em relação a isso. Muitas opiniões polêmicas, e aí eu queria colocar, ainda dentro da acessibilidade, eu estive cadeirante durante uns dias, quase 2 meses, em decorrência de um acidente que eu sofri. E olha, eu até sugeri para a produção na ocasião a realização de uma pauta, porque eu queria fazer uma pauta na cadeira de roda, porque realmente eu vi que eu, enquanto cadeirante temporário, sofri muito e fiquei imaginando o cadeirante permanente. Né? Eu estou falando do cadeirante, mas obviamente a pessoa com deficiência visual deve também ter muitas limitações, né? A pessoa que tem deficiência da surdez também, né? E tantos outros pessoas com deficiências. O que você entende que a gente poderia fazer, ações simples, básicas, começando lá com as nossas crianças em casa, para ajudar a entender um pouco dessa diversidade que existe, né, na nossa sociedade, né? Deus criou todas as pessoas são dignas ou dignificadas por Deus, porque são feitas à imagem e semelhança de Deus, seja cadeirante ou não, deficiente visual ou não, mas o que nós podemos fazer para ajudar? Eu falo que a sociedade, ela precisa ser parceira. Quando você, por exemplo, tem as vagas reservadas, como a entrevista colocou, no shopping, o que acontece? A pessoa pega a vaga. Então, a consciência do cidadão, básico, né? De cidadania, né? Pensar que cidadania é isso, é você pensar, né? Ter uma sociedade ética, ser cidadão nesse sentido. Então, muitas vezes, as pessoas com deficiência têm as vagas no estacionamento e elas não são respeitadas. Por outro lado, eu entendo, eu acho que algumas pessoas ali no depoimento foram muito felizes, porque essa questão, ela passa por uma consciência também. Então, por exemplo, dia como esse, que a gente vai à mídia, fala sobre essa condição, é um trabalho de conscientização, de que essas pessoas, antigamente, elas eram isoladas. E hoje, por exemplo, dentro da política da educação da prefeitura, nós temos hoje as UMEIs, que é as unidades municipais de educação infantil, que hoje as pessoas com deficiência convivem desde pequenininha com a diversidade, com as pessoas diferentes. Então, eu acho que esse mundo vai mudando, né? As pessoas já estão nascendo, criando essa oportunidade, que é uma grande oportunidade, de viver com a diversidade. E eu queria até perguntar, vocês também têm, a prefeitura também há um trabalho, essa questão psicológica com elas também, porque você falou antes, ela estava afastada da sociedade. Hoje vocês estão incluindo, então eu acredito que há um trabalho de identidade também delas, até para elas saberem a importância que elas têm. Você fala o resgate da identidade da pessoa com deficiência. Isso. Então, se a prefeitura também tem feito esse trabalho, né, utilizando aí outros profissionais na área. Olha, o Serviço de Proteção está direto com esse trabalho. Da mesma forma, na educação também, existe um fórum com as famílias. Nós temos também, dentro da saúde também, tem os agentes comunitários de saúde que vão e identificam as pessoas, sabem quem são essas pessoas, então, e mostrando que ainda que existem alguns benefícios, como o benefício de prestação continuada, a pessoa, ainda que receba esse benefício, ela pode ter uma atividade de esporte. Nós temos o programa Superar, que é um programa que faz é um centro de referência de esporte e que atende também a pessoa com deficiência adulta. Legal. E lá ela faz as suas atividades. Enfim, são ações, por exemplo, na cultura também. Hoje mesmo vai ser aberto à noite, do dia 3 ao dia 8, o cinema, né, em direitos humanos, vai ser um filme alusivo à pessoa com deficiência, e isso gratuitamente na Sala Humberto Mauro, do dia 3, hoje, até o dia 8. Então, assim, cultura, turismo, esporte, lazer, a política urbana, enfim, a coordenadoria, ela tem que fazer um diálogo com todas essas políticas e articular para que essa legislação seja cumprida. Eu queria aproveitar, já falar com você que é coordenadora, no período que eu estive, você falou de cinema aí, me trouxe à mente aqui o meu exemplo. No período que eu estive cadeirante, eu fui ao cinema com a minha família. E olha, há um ponto positivo, porque o cadeirante, ele paga metade do ingresso. Mas só que eles botam o cadeirante debaixo da tela. Então, imagina o cadeirante aqui, vendo um filme aqui, ó.
Sai a com tela, torcicolo. você vê metade da cena, né? Você vê o cara dá um tiro, o cara tá aqui na sua, toma um tiro aqui no filme, um exemplo, né? Você tá vendo um filme de ação, tomou um tiro aqui, morreu aqui, mas você não sabe de onde o tiro veio, porque você tem que fazer isso aqui para ver o filme, o resto do filme. Entendi. Então precisa realmente haver uma conscientização. E eu acrescentaria, né? Nós nas nossas casas, as nossas casas não estão adaptadas para a pessoa com deficiência, principalmente o cadeirante. Exatamente. Nós, quando construímos as nossas casas, nós não pensamos num cadeirante, por exemplo. Vê se um cadeirante pode usar o seu banheiro, entrar no seu banheiro com a cadeira de roda. A largura da porta. A largura da porta. Às vezes o cadeirante não pode entrar nem dentro da nossa casa, Exatamente. porque a porta não... A gente estabelece os móveis ali de uma forma que não passa a cadeira de roda. E as barreiras nos passeios. Muitas barreiras. Né, então, que o cidadão constrói. E eu me senti assim, por exemplo, uma pessoa, guarde as devidas proporções do que eu estou falando aqui, uma pessoa não amada quando eu tentava, né, acessar os ambientes e não conseguia. Né? Então, realmente há muito que se fazer ainda. Né? A gente deve cobrar do poder público, e está aqui a Cristina como representante, naquilo que diz respeito ao poder público, mas nós também precisamos nos conscientizar enquanto sociedade, e, acima de tudo, respeitando a pessoa com deficiência e não tendo nenhum preconceito. Né? É uma pessoa como outra pessoa qualquer, que nasceu com uma certa limitação, como eu tenho as minhas limitações, embora enxergue, falo, ando, etc., tenho as minhas limitações também em comparação com outras pessoas que estão à minha frente. Né? Então, a gente quer te agradecer aqui. Eu gostaria só de deixar aqui uma mensagem, quando você diz sobre essa questão de as pessoas, às vezes, não lembrarem dessa condição da pessoa, né, dessa característica. Existe uma máxima que diz nada sobre nós sem nós. E uma outra questão que a gente fala, pergunte à pessoa com deficiência, né, como ela deseja. Ela é uma pessoa empoderada, ela é uma pessoa que pode dizer qual é a melhor forma. Por exemplo, você lida com um cego, não sei como vai fazer, pergunte a ele. Não é não? Então você com isso está fazendo ele não vai essa se sentir pessoa agredido. Sujeito, e está tornando essa pessoa sujeito da sua própria vida. Você está falando legal, porque às vezes você vai ajudar um cego a atravessar a rua, você cata o cego pelo braço, Sabe que não é a melhor maneira. Você também não sabe se quer atravessar. E às vezes não é para pegar no braço, ele é que tem que te seguir, não é você que tem que empurrar ele. Né? É diferente. Uma coisa é você empurrar, outra coisa é ele te seguir. É verdade. Né? Então, tê-las como sujeito. Sim. Comunicação, né? Exatamente. E a nossa, a Secretaria de Junta de Direito e Cidadania tem esse papel, né, com os grupos vulneráveis e que faz todo esse trabalho direto. E você pode deixar algum contato? Sim, sim. O pessoal entrar em contato, está assistindo, falar, eu queria saber mais. Claro, já estamos lá na tela. Aqui, olha, pessoa com deficiência, @pbh.gov.br e também pelo telefone 3277-4105. E as pessoas ou entidades que queiram participar ativamente nas questões vinculadas às pessoas com deficiência, nós também temos o conselho, que tem o Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiência, e que a pessoa pode se engajar, pode se envolver. E mais do que isso, não só as pessoas com deficiência, mas pessoas que também são simpáticas à nossa causa. Né? Para que nós não falemos apenas para nós, mas que a gente possa ter um diálogo com a sociedade. E, Cristina, a gente quer estender isso também para os nossos telespectadores de outras cidades e estados, porque o nosso programa é visto pelo Brasil inteiro. Né? Se aí no seu município não tem nenhum apoio, né, institucionalizado à pessoa com deficiência, nenhum conselho, você pode ser um agente, né, para desenvolver isso. Então, procure aí os órgãos públicos, né, interaja, lute pelo direito do outro, do próximo, porque com certeza você estará ganhando as suas pedrinhas na coroa lá no céu, porque a Bíblia fala, façai com os outros o que quereis que façais convosco. Né? Mais uma vez, Cristina, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem.